Olá, tudo bem com você? Eu sou o pastor Fabiano Pires e vamos começar uma nova série nessa semana. E muito especificamente, como estamos no mês de fevereiro de 2023, se nos aproximando inclusive da data comemorativa do Carnaval, nós vamos falar um pouquinho sobre esse assunto nesses próximos dias, justamente visando, em especial, a pessoa dos jovens, ou seja, jovens e adolescentes. Todo mundo sabe que nessa época, inclusive, para aqueles que são cristãos professos, não importa se dentro das igrejas evangélicas ou mesmo das igrejas católicas, nós temos eventos muito específicos para essa classe de pessoas, ou seja, para as classes de pessoas, adolescentes e jovens, justamente com a intenção de dar a oportunidade para que eles possam estar se preparando um pouco mais no aspecto espiritual, a fim de que não estejam, de repente, se envolvendo com situações que são constrangedoras e, quem sabe, degenerativas, não só no seu aspecto emocional, mas também no aspecto físico e social. Eu queria que você, nesse momento, me acompanhasse, não só nesse vídeo, mas em outros vídeos que nós vamos fazer, justamente para que nós possamos entender um pouquinho melhor quais seriam as melhores atitudes dos adolescentes e jovens nesse momento em que nós estamos começando aí a vislumbrar a chegada desse dia de feriado chamado Carnaval. Bom, a primeira coisa que eu queria falar com você nesse vídeo é justamente sobre o que é o Carnaval. Para começo de conversa, você precisa saber que o Carnaval ele é muito antigo, inclusive as origens mais primeiras do Carnaval estão justamente na Europa, por volta da Idade Média. Então, na verdade, naquela época já existia algumas comemorações, alguns eventos específicos onde as pessoas se encontravam para dançar, inclusive até existia também os bailes de máscaras naquela época, as pessoas aproveitavam esses dias para beber e para descontrair, e por que não dizer, essas pessoas também extravasavam alguns desejos que ficavam aí até certo ponto guardados justamente para esse momento. Na verdade, esses encontros cheios de muita música, cheios de muita expectativa, sempre era regado por muita bebida alcoólica, como na verdade é até hoje. Depois, por volta do século XX, foram inseridas em algumas situações um pouquinho mais interessantes para quem gosta do carnaval, principalmente a inserção de algumas músicas como samba, frevo, maracatu e outras tantas. E também os desfiles das escolas de samba, cada um com a sua, evidentemente, temática. Só que, na verdade, quando nós olhamos para a praxe do carnaval, desde quando ele começou e principalmente agora nos dias mais modernos, nós temos, na verdade, inclusive, o carnaval ele acontece sempre numa terça-feira, mas é mais que evidente que aí, se ele acontece numa terça, a segunda-feira que antecede acaba sendo um feriado prolongado, porque aí emenda com a terça-feira, e nós temos sábado e domingo. Então, muitas pessoas aproveitam sábado, domingo, segunda e terça para, como eles dizem, pular ou brincar carnaval. Mas por trás do carnaval, nós temos uma série de situações bem complexas, principalmente nesse aspecto do extravasamento da carne. Se você bem pensar, nós podemos observar hoje nas situações que nós vivenciamos no Brasil, por exemplo, muitas manifestações descontroladas, principalmente nesse âmbito da carne. As pessoas elas acabam bebendo demais, essas pessoas acabam adotando algumas práticas, principalmente sexuais, extremamente delicadas e que ferem princípios morais. Essas pessoas acabam também entrando em muitas situações de sexo livre, também com o uso de drogas, que pode desencadear, por exemplo, em situações de adultério, pode desencadear situações de brigas e, inclusive, pode desencadear situações de morte. Talvez você não saiba, mas o carnaval ele acontece justamente antes da quaresma. Quando nós buscamos isso na história, nós ficamos sabendo que a igreja tentou, de alguma maneira, fazer com que as pessoas pudessem se redimir desse extravasamento da sua carne. E, portanto, logo em seguida ao carnaval, que, por exemplo, nesse ano de 2023, a quaresma começa exatamente no dia 22 de fevereiro, ou seja, um dia depois do feriado de carnaval, para que as pessoas possam, quem sabe, refletir sobre o que fizeram, possam se contristar, possam fazer jejuns e outras coisas mais que depois
vai culminar justamente com a Páscoa. Mas na verdade, será que isso é o mais interessante? Será que isso é o mais viável? Porque quando nós olhamos para essa perspectiva, muito possivelmente nós podemos pensar assim, puxa, então eu posso ficar 4 dias fazendo aquilo que eu bem quero e depois vou passar algumas semanas, principalmente na quaresma, me arrependendo daquilo que eu fiz. Mas será que tudo aquilo que nós fazemos é passível de arrependimento? Será que tudo que nós fazemos não entra dentro da lei da física que diz que toda ação tem sua reação ou suas reações? Será que, na verdade, muitas pessoas não estão enganadas, achando que, de repente, vão entrar nessa premissa de uma vida totalmente devassa, não importa se por poucos dias no carnaval e depois não vão ter consequências? Você que é adolescente, você que é jovem, precisa entender que esses dias, por mais que sejam um feriado nacional, em que as pessoas realmente se entregam ao extravasamento da sua carne, onde elas perdem a noção daquilo que é real para entrar no mundo fictício, cheio de situações adversas, e digo adversas porque vão trazer consequências, eu queria dizer para você que realmente professa a fé em Cristo, você que é um cristão professo, você que realmente faz parte do cristianismo, você não pode se imiscuir com isso. Você não pode se envolver com isso, pois caso contrário, com certeza o amanhã vai te trazer situações bem amargas de choros e lamentos. Portanto, você que realmente tem esse compromisso com Jesus Cristo precisa ficar firme e aproveitando inclusive o ensejo de participar de eventos que sejam aqueles que vão fazer você crescer espiritualmente para que você possa estar cada vez mais próximo desse Cristo que você diz servir. Pensa nisso.